Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora o seu ponto de partida de sexta-feira, comigo, Yasmin Reston, e com o meu convidado de sempre o mesmo convidado, Pedro Doria. Eu já estou suando frio aqui. Pois é, Pedro. Porque eu já estou vendo o que vem essa semana. Eu já andei dando uma olhada. É você que provoca isso, que fique claro. A culpa é minha. Perfeito. Mas eu admito. Não, tá certo. Eu vou só querer relembrar aqui a nossa audiência, se por acaso alguém não tá muito fresco na cabeça, o editorial do Estado de São Paulo durante as eleições de 2018, que o Pedro acabou utilizando esse mesmo nome no ponto de partida também, em um dos pontos de partida dessa semana. Uma escolha muito difícil. Eu provoquei, né? Eu queria, né? E talvez a grande dificuldade desse nosso momento de agora seja entender para onde vai esse eleitor que nunca se sentiu muito bem representado. A gente tem aí os institutos já dizendo que Jair Bolsonaro não é mais o cara da direita, o cabeça da direita, o grande nome da direita para essas próximas eleições. E diante disso, os meios têm algumas perguntas aí sobre esse bando de coisa que você falou. Vamos nessa? Sim, senhora. Pedro, eu vou começar com um comentário sensacional do @GDoCavaco. Tinha que ser um músico. Cavaco. Tinha que ser um músico. Pra ter ser tão espirituoso assim, Adoro tinha que ser um cavaquinho. músico. Ele falou o seguinte, né, te citando: pessoas normais são pacatas, dão as suas opiniões sem gritar, quase nunca dá briga. Pedro Doria não conhece a minha família. Pedro, eu acho que você, na verdade, você viajou muito e tudo mais, mas talvez você não conheça tanto assim o brasileiro. Tô com essa dúvida depois disso. Muito bom. Eu acho que você não tem nada pra comentar, né? Então Não, eu vou mas seguir. eu adorei o Dá comentário. licença. Vamos lá. Eu vou fazer um combo aqui de 3 comentários, porque eu acho que eles todos se entrelaçam. Começando com o da Elizabeth, ela fala o seguinte: a imprensa toda já tá fazendo campanha pro Tarcísio. Inclusive a que se diz independente. Ok, minha pergunta é: que projeto para o Brasil uma pessoa que está acabando com São Paulo tem? É isso que me interessa. E o Marcelo complementa, ele fala o seguinte: Pedro, o Tarcísio é de extrema direita. Lembre-se dele dizendo que não estava nem aí para as denúncias sobre violações gravíssimas de direitos humanos pela polícia de São Paulo. Fora que alguém que tem Guilherme Derrite como secretário de Segurança Pública não pode ser um mero conservador. E eu fecho com um comentário do Joss. Ele fala o seguinte: é muito engraçado como o Pedro pinta a cena exatamente como ele quer, e quando alguém discorda é porque tem um pensamento pré-moderno. O cara fala do Tarcísio como se o problema do Tarcísio não fosse corrupção e entreguismo. Pergunte ao São Paulino o quanto ele curtiu a privatização. Vamos lá. Esta não é a percepção da maior parte da sociedade, da população paulista. Tarcísio de Freitas tem, desde o início do governo, os maiores índices de aprovação de um governador da história democrática de São Paulo pós fim da ditadura. Vai lá. Franco Montoro, Mário Covas, Zé Serra, entendeu? Antônio Fleury Filho, Orestes Quercia. Não adianta, Geraldo Alckmin. A maior aprovação da história de São Paulo. Se ele quiser concorrer ao governo do estado, ele provavelmente vai ser o primeiro governador de São Paulo a se eleger no primeiro turno. Então, eu acho, acho, Yasmin, é muito engraçado. Uma das coisas que eu falo nesse ponto de partida é o seguinte: eu sei exatamente o que vai estar nos comentários. Pedro está normalizando o Tarcísio. Pedro está fazendo força para o Tarcísio se eleger. A imprensa é isso. Sempre que a gente olha e descreve o que está acontecendo no país, as pessoas falam isso. O problema é o seguinte: o que eu estou fazendo, de novo, é ler pesquisa. O que eu estou dizendo sai da bolha. E o que eu quero dizer com sai da bolha? Eu tenho certeza, quando o GDoCavaco fala que... Você não conhece a família dele? A família dele. Eu tenho certeza que dentro de casa, no almoço de domingo,
A família é esporrenta, isso, aquilo, tudo mais, tal. Mas você vai conversar com uma pessoa que não conhece, vai ser apresentada e é uma pessoa muito diferente, todo mundo sempre desce 2 tons, fica um pouco mais polido, um pouco mais gentil. A gente tende a ser cordial. A gente tende a ser cordial. A gente não tende a sair, tipo, você não conhece uma pessoa, fala uma coisa que se discorda e você já quer dar 3 pancadas na cara da pessoa. As pessoas não são assim. Você precisa ser uma pessoa muito demente para ser assim. É muito raro, existe, claro, sei lá, um Carlos Bolsonaro, mas não é habitual. Parece que o contrato social está bem estabelecido. É por aí. Existe uma delicadeza social. E é disso que eu estava querendo falar. A dificuldade que eu estou tendo de ter essa conversa com o nosso público, ou pelo menos não com o nosso público, porque a maior parte do público compreende. A dificuldade que eu tenho de ter essa conversa com os nossos comentaristas é o seguinte: essa incrível tendência de, em vez de ouvir o que eu estou falando, achar que eu estou defendendo o Tarcísio. Achar que eu acho que o Tarcísio é bom na presidência. Achar que existe algum tipo de projeto da imprensa de normalizar, de formalizar, que é aquela cabeça que... A gente fala muito da cabeça conspiratória da direita, a gente não fala da cabeça conspiratória da esquerda, né? Que a Faria Lima e os banqueiros e a Fiesp e a imprensa todas juntas numa sala fechada trabalhando para que este seja o candidato, ou mesmo que não seja... Gente, não existe uma conspiração, não existe... O que acontece é o seguinte, tem um bando de políticos, todos eles estão botando... O Ronaldo Caiado está em campanha há 2 anos. Ele não consegue fazer os números dele levantarem. O Tarcísio consegue. O Tarcísio consegue. O Kassab, que é o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, ele não tem falado há 2 anos do Tarcísio, há 1 ano do Tarcísio como pré-candidato à presidência da República e o mais forte candidato à presidência da República, porque ele acha o Tarcísio bonito. Entendeu? O problema é o seguinte, você vai fazendo pesquisa, você vai fazendo grupo de foco, você compreende como que as pessoas percebem. E o ponto que eu estou fazendo, eu acho que é a coisa que... É a área da esquerda... Eu vou falar uma coisa que eu acho que boa parte das pessoas, de novo, não vão entender, mas é que, de repente, é aquela insistência de para e ouve o que eu estou dizendo. Existe uma bobagem da esquerda na leitura do editorial do Estadão, que é a indignação com como assim uma escolha muito difícil. Para quem não fez a escolha, para quem fez a escolha entre Haddad e Bolsonaro, a escolha é fácil. Para quem não tem dúvida de que o Bolsonaro é o melhor candidato, não tem nenhuma dificuldade na escolha. Para quem não tem dúvida de que o Haddad é o melhor candidato, não tem nenhuma dúvida da escolha. O problema é o seguinte, a escolha é muito difícil, naquelas circunstâncias, para o pequeno grupo de pessoas que não suporta o PT e que não suporta o Bolsonaro. Essas pessoas decidiram a eleição de 2018. Essas pessoas decidiram a eleição de 2022. Essas pessoas vão decidir a eleição de 2026. É um grupo muito pequeno de pessoas. Essas são as pessoas que precisam ser convencidas. Então não adianta, o Tarcísio tem um derrite. Meu irmão, você tem noção do que o PT faz no governo da Bahia? Ceará, com a polícia. O PT é tão horroroso, o PT é pior do que o governo Tarcísio no comando da PM, nos estados que ele está no governo. É muito pior. Então, esse argumento pula fora. Porque, na boa, você não tem lugar de fala. O PT é um partido que pretende se lançar à presidência da República e não tem moral nenhuma para falar de policiamento do Tarcísio. E eu não estou defendendo o Tarcísio, porque eu acho o derrite um horror. Eu acho a PM brasileira bárbara.
Eu acho a maneira como a gente pensa policiamento no Brasil coisa de selvagem. Isso sou eu. Agora, eu não sou petista e eu não finjo que o PT é minimamente decente, porque não. O PT é meio que o fundo do poço na maneira como a gente cuida de política de segurança pública no Brasil. O PT é muito ruim. A maneira como o PT governa no Nordeste é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Entendeu? É bárbaro, é selvagem, é racista e é contra pobre. Então, não vem. Esse argumento da segurança pública... Esse argumento da segurança pública não cola, não se sustenta. Pergunta para o baiano. Agora, o ponto que eu estou tentando enfiar na cabeça das pessoas é o seguinte. A rede social empurra a gente para aquele lugar quentinho. O lugar quentinho, que é o troço que eu estou falando ali, é o lugar do pertencimento e é o lugar da indignação. É como se toda a conversa sobre política nas redes sociais se definisse por indignação e pertencimento. Ou seja, a coisa pela qual você manifesta indignação diz a que grupo você pertence. É o tempo todo esse jogo que é pré-moderno, porque ele é tribal, ele não é a maneira como a gente conversa sobre política em democracias. As conversas sobre política em democracias, elas são mais complexas. São sociedades pré-modernas que ficam nessa de os vermelhos contra os amarelos. Entendeu? A maioria contra a minoria. A tribo A contra a tribo B, Tupinambá contra Tupiniquim. Isso é coisa de sociedade pré-moderna. A gente não é isso. A gente é uma democracia liberal. Mas aí fica todo mundo na rede social mostrando o que te indigna. A corrupção do PT me deixa indignado. Entendeu? Ou então, o fascismo do Bolsonaro me deixa indignado. E você fica ali, todo mundo, lá vem o Pedro. Gente, para. Tem um grupo pequeno de brasileiros que vai decidir essa eleição. Quer ganhar essa eleição? Vocês precisam encontrar argumentos que convencem essas pessoas. Não é a mim não, tá? Me esquece, eu sou um voto não faz diferença nenhuma. Mas tem uns 5 milhões de votos que vão estar em disputa nessa eleição que podem ir para o Tarcísio e podem ir para o Lula. O que você tem que falar para essas pessoas para convencê-las de que o Lula é o melhor candidato ou de que o Tarcísio é o melhor candidato? Esse é o ponto. É isso em que estão pensando no Palácio do Planalto. É isso sobre o qual todo mundo que quer pensar a sério essa eleição tem que pensar. E quem está sinceramente convencido de que o Tarcísio é uma ameaça à democracia, eu não estou. Eu acho que o Tarcísio vai ser um presidente de direita, ponto. Eu não estou convencido de que ele é. Eu acho que o Tarcísio é pusilânime. A maneira como ele fica se arrastando para pedir o amor do Bolsonaro me dá engulhos. Mas isso sou eu. Eu não importo. Eu volto para o único ponto que eu estou tentando martelar na cabeça das pessoas e elas não estão ouvindo. Os argumentos que te fazem ter muito sucesso na Vila Madalena, em Santa Cecília, em Laranjeiras, em Santa Teresa, esses argumentos de esquerda festiva não convencem ninguém que precisa ser convencido para você conseguir ganhar essa eleição. Que tipo de argumento você precisa construir para essas pessoas? Esse é o ponto. Pedro, seguindo aqui, o Homer, ele traz o seguinte ponto. Ele diz que o que te diferencia de um bolsonarista é um certo apreço pelo Estado democrático, mas que você tem a mesma visão econômica de um bolsonarista. E por fim, o Adams, ele fala o seguinte: eu estou chegando na conclusão de que o Pedro Doria faz julgamentos ao invés de análises. Ele é facilmente manipulável se você jogar 2 ou 3 ingredientes liberais na sopa. Tá. Diante das análises que você fez das pesquisas, você acha que isso ressoa em algum lugar? Não. Não? Não. Se o cara não sabe a diferença entre Barack Obama e Donald Trump, ele não sabe a diferença entre Fernando Henrique Cardoso e Jair Bolsonaro. Ele não sabe a diferença entre um liberal e um fascista. Tá bom. Não tem muito que eu vá falar, porque
É um argumento tão absurdo que... E a coisa de... só jogar 2 ou 3 ingredientes liberais. Gente, a democracia é liberal. A única diferença que faz entre o Pedro e um bolsonarista é o apreço à democracia. A única. A única diferença entre um bolsonarista e um democrata é o fato de que o democrata é democrata e o bolsonarista não é. Eu diria que isso é toda a diferença. Se ele acha que é um detalhe, a gente não está no mesmo campo político. Pedro, o Sávio, ele fala o seguinte: eu respeito quando você diz que não torce para o Tarcísio. Eu acredito em você. Ele acredita em você. Mas você deixa muito evidente essa impressão de que quer ver muito o Tarcísio derrotar o Lula. Você acha que seria menos pior, entre aspas, para o Brasil e para a democracia, no caso, a eleição do Tarcísio? O Tarcísio é um mistério para mim. Eu sei que... Eu estou entendendo que ele está perguntando se eu acho que seria melhor para a democracia o Tarcísio ser eleito, é isso? Você acha que seria menos pior para o Brasil e para a democracia a eleição do Tarcísio? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu sinceramente não sei. O Tarcísio é um enigma para mim. A minha impressão é de que o Tarcísio é um Michel Temer, tá? O que eu quero dizer? Ele não seria um presidente de centro-direita, ele seria um presidente de direita como o Temer foi. Eu não tenho a impressão de que o Tarcísio seria uma ameaça à democracia brasileira. Eu não tenho a impressão de que o Tarcísio tentaria dar um golpe de Estado, esse tipo de coisa. Então o flerte dele com o bolsonarismo seria mais no sentido de angariar voto? Eu acho que é puro oportunismo. Que é puro oportunismo. E pura falta de espinha dorsal. Eu acho que o Tarcísio não tem nenhuma espinha dorsal. Como eu disse, eu acho que ele é um cara pusilânime. Mas eu não tenho a impressão de que ele seja um golpista. Agora, se você se vira para mim e pergunta, você tem certeza disso? Não, não tenho. Não tenho. Entendeu? É claro que ele não é um democrata convicto. Nenhum democrata convicto teria feito parte do governo Bolsonaro. Pelo menos não do início ao fim. Ou até dou de barato que uma ou outra pessoa no início possa ter se permitido enganar e tal. Quando começa a pandemia, fica muito claro que era um governo... Enfim, nenhum adjetivo acho que vai dar força o suficiente para descrever. Então, eu não tenho respeito por ninguém que tenha participado daquele governo do início ao fim. Isso não quer dizer que eu ache que todo mundo que tenha feito parte do governo Bolsonaro tenha sido golpista. Eu não acho que todos sejam golpistas. Embora existisse, sob o comando do Bolsonaro, um núcleo golpista evidente lá dentro. A impressão que eu tenho do Tarcísio é que ele é um burocrata, um tecnocrata... Mas ele, de todos os candidatos à presidência da direita postos, eu acho que só Romeu Zema é pior do que o Tarcísio. Ele não é meu candidato favorito. Eu realmente prefiro o Caiado, eu realmente prefiro o Ratinho Júnior e eu realmente prefiro o Eduardo Leite. O Ratinho e o Leite me parece que são caras que fariam governos à centro-direita. O Caiado e o Tarcísio à direita. O Zema não é alguém que eu sequer respeite, te confesso. Eu acho que ele tem profundas dificuldades cognitivas, sabe? Eu acho o Zema... Enfim... Pedro, para fechar, eu queria só trazer o comentário do Ed, que ele diz o seguinte: Pedro, na semana passada você disse que a situação da população nunca melhorou tanto quanto no período democrático. Mas então, o que foi que deu errado recentemente? Por que a democracia liberal, essa sobre a qual a gente está falando agora, por que ela está em crise? Você tem 2 minutos, brincadeira. Mas é mais ou menos isso. Eu vou te explicar qual é a minha teoria. Democracias funcionam melhor quando os governos são alternados entre centro-direita e centro-esquerda.
E eu tenho muito isso em mente quando eu falo que o Tarcísio e o Caiado, por exemplo, são candidatos de direita e não de centro-direita. Eu não acho o ideal. Eu acho que faz parte do jogo ter presidentes de direita. Os americanos tiveram Ronald Reagan, por exemplo, que era claramente um presidente de direita, não era um cara de centro-direita. George Herbert Walker Bush, o Bush pai, ele era um cara de centro-direita. O Bush filho não, ele já é um cara que cai para a direita de novo. A direita anda... Aí vai para Donald Trump, que é uma coisa de extrema-direita mesmo, porque é golpista, é antidemocrático. O que faz do extremista é ser antidemocrático, né? É tentar desmontar a democracia. O que sustenta a democracia no pós-guerra, a gente vê a democracia plena no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, de forma constante onde? Na Europa Ocidental e na América do Norte. Porque nós temos na América Latina episódios de ditadura, inclusive patrocinados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? Isso na América Latina, e então a nossa onda democrática, que é a terceira onda democrática do mundo, ela se dá a partir dos anos 80, 90. Mas o que sustenta a democracia liberal na Europa Ocidental e nos Estados Unidos é a terceira onda da Revolução Industrial, que ela civiliza a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa com um capitalismo muito selvagem no século XVIII e XIX, mas a partir do século XX, começando pela Inglaterra, você tem uma onda de leis que estão criando, por um lado, regramento para que o trabalhador não seja explorado, e por outro lado, uma colcha de proteção social. Depois, muito por causa do trabalho de uma onda de liberais ingleses, que é o novo liberalismo, o New Liberalism, na virada do século XIX para o XX, da qual faz parte John Maynard Keynes, fica muito claro, depois da crise de 29, da Grande Depressão, que essas crises do capitalismo elas vão acontecer com alguma frequência, e que a maneira de você evitar que a democracia derrape para regimes extremistas, como o comunismo, como o fascismo, você precisa de uma teia de proteção social. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial e as democracias se organizam, você tem dois movimentos na Europa, que eu acho que exemplificam... tem um paralelo na América do Norte, tá? Nos Estados Unidos e no Canadá, mas ele é muito mais claro. No Canadá ele é claro, mas ele é bastante claro na Europa Ocidental, que você tem, pela centro-direita, uma coisa que eles chamam de democracia cristã, que é um conservadorismo com paixão, por assim dizer. O George W. Bush usava essa expressão, o conservadorismo com paixão, que não é aquele conservadorismo durão, né? Que é um conservadorismo civilizado. E, por outro lado, você tem o que eles chamam de social-democracia. É muito importante a gente entender o que é a social-democracia, porque a social-democracia, são partidos políticos, evidentemente. O primeiro é o Partido Social Democrata Alemão, que já vem do final do século XIX, mas a base é marxista, mas ele abraça o liberalismo na democracia. Ele abraça a democracia liberal sem deixar as ideias sobre luta de classe e tudo mais. E qual é a base dos partidos social-democratas? A base dos partidos social-democratas são os sindicatos. Você tem sindicatos muito fortes em toda a Europa. E você tem sindicatos muito fortes em toda a Europa porque toda a Europa era industrial. Você tinha muita fábrica. E muita fábrica, principalmente quando você começa a fazer polos urbanos fabris, né? O Cinturão da Ferrugem nos Estados Unidos, o ABCD paulista em São Paulo, tal. São esses grupos de cidades que viram grandes polos com muita fábrica. Fábrica é um negócio formidável porque todo mundo começa a trabalhar às 9 horas, todo mundo para de trabalhar às 5 horas, e nesse período está todo mundo junto.
É muito fácil você organizar trabalhador quando você tem essa estrutura. Por estar todo mundo junto e estar todo mundo conversando sobre como é trabalhar naquela fábrica, o que é bom, o que é ruim, você naturalmente tem uma organização política desses trabalhadores. Essa organização política se forma em sindicato. A base dos partidos social-democratas são os sindicatos. Não é universidade, não é político tradicional. Partidos social-democratas têm na sua base sindicatos. E é por isso que eles se mantêm fiéis à esquerda. E é por isso que eles sempre falam a língua do povo. E é por isso que eles sempre têm um código de valores éticos e morais que dão match perfeito com aquele povo. Porque todo povo, toda classe média baixa, politicamente organizada, está em sindicatos e, portanto, são essas as vozes que ecoam mais forte dentro dos partidos social-democratas. A gente está passando por um processo de desindustrialização. Era isso que eu ia te perguntar. Pois é. Tem uma quantidade muito grande de pessoas que acham que isso é o fim do mundo, etc. E tal. Percebe uma coisa, parte desse processo de desindustrialização tem a ver com cadeias de produção, com sofisticação de cadeias de negócio, de empresas que se tornaram muito mais lucrativas e que, por conta de tecnologia, ficou mais barato mesmo você fabricar em lugares do mundo que você tem. A gente precisa conseguir falar abertamente que na China você tem um capitalismo que é muito mais selvagem do que... é muito mais similar ao capitalismo europeu do século XIX do que qualquer coisa que seja tolerável na América Latina ou na Europa hoje em dia. As condições de trabalho são... E por isso mesmo você consegue... Mão de obra muito mais barata na China do que você consegue em qualquer outro lugar. Só que não é só isso. Automatizou também. E na China não pode ter organização sindical, né? Você não pode contestar o partido único. Aquilo é uma ditadura bem fechada. Mas principalmente, você precisa menos operário do que você precisava. Hoje tem algo tipo 20% do número de operários no mundo que tinha 20 anos atrás. Ou seja, menos pessoas se articulando em torno de todos os dias, de segunda a sexta, em torno de mesmos valores. O que aconteceu? Os partidos de esquerda, nas democracias, perderam a sua base sindical. Ao perder sua base sindical, perderam o contato com o povo. E perderam esse contato moral e ético com os valores da classe média baixa, que eram a sua base. Então você tem o descolamento dos partidos de esquerda. Partido de esquerda hoje tem preocupação de elite, entendeu? Preocupação de gente que está dentro de universidade, entendeu? Todo discurso identitário e tudo mais. No fim das contas, você fugiu do discurso de classe, de luta de classes. Veja, eu sou liberal, não estou defendendo o pensamento marxista, eu só estou descrevendo a coisa como é. Você perdeu o contato com luta de classes, que é o que realmente interessa à população que vive com mais escassez, porque você se afastou dessa turma. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu em todas as democracias. Então, o primeiro fenômeno que você tem é esse: a esquerda se afasta do povo. Não quer dizer que as pessoas de esquerda, lá no coração delas, não estejam preocupadas com o povo. Então, elas só não sabem o que o povo quer. E elas não percebem que as pessoas, enquanto se dizem preocupadas com o povo, as pessoas que elas estão xingando pelos seus valores nas redes sociais são o povo. São o povo. Então existe uma grande hipocrisia nisso. Não é hipocrisia, não acho que seja hipocrisia. Eu acho que seja descolamento. Estão vivendo em planetas diferentes. Sabe aquela coisa, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, ao contrário? Acho que é isso mesmo. É isso aí. Tipo, a esquerda é de Marte, o povo é de Vênus. Vivem outros mundos, entendeu? Aí fica falando isso, é manipulado por desinformação nas redes sociais, é manipulado por pastor. Não. As mensagens da direita nas redes sociais representam o que essas pessoas pensam. E representam as agruras. As mensagens dos pastores
Este é o mundo em que as pessoas vivem. Vai lá conversar. O Partido Democrata Americano tem muito contato com a Igreja Negra Evangélica nos Estados Unidos, a Igreja Negra Batista, há muito tempo. Sempre fez parte, desde Martin Luther King. Entendeu? Por quê? Porque é a língua do povo, porque você não se descola disso. Entendeu? Se você representa esse povo, você tem que... Se você quer representar os interesses de um determinado grupo, você tem que entender antes as dores desse grupo para então apresentar soluções que serão soluções de esquerda. Mas hoje quem compreende as dores desse grupo é a direita, não é a esquerda. Entendeu? A vontade de crescer economicamente, porque essas pessoas não pensam mais como pessoas pobres, elas pensam como pessoas... que querem crescer na vida. E isso tem muito a ver com a ética protestante mesmo, entendeu? O fato de terem deixado de ser católicas e passado a ser protestantes quer dizer que não são mais pobres coitados, querem crescer na vida e têm ambições de grana. A situação não é mais sobre ter comida na mesa todo dia, mas sim conseguir ter viajar todo ano, ter um bom tênis, agora, enfim, isso não quer dizer que boa parte das pessoas que eram operários e que são homens, tá, Yasmin? Isso não é uma questão irrelevante. Muitos desses caras que eram operários hoje têm empregos que são muito mais precários. Muito mais precários. São os empreendedores... São os empreendedores individuais. O motoqueiro que faz entrega de restaurante, um deles acaba de trazer a minha comida. Esses caras têm uma vida que é uma vida duríssima. Se fica doente, deixa de ganhar um pedaço importante da sua renda do mês, tudo mais. E todo discurso de esquerda trata esse cara, principalmente o cara que está preocupado em ser um bom cidadão, que costuma ser religioso, como um alienado, um violento. Só o fato de ser homem já faz ele cair 2, 3 degraus na valorização. A esquerda virou as costas para homens de classe média baixa, que são historicamente a base da esquerda. Então, isso é um problema. Agora, você tem outros problemas. Um dos outros problemas, evidentemente, é o fato de que o espaço em que a gente tem as conversas sobre a sociedade foi privatizado. E foi mal privatizado porque foi privatizado por um monopólio, ou um duopólio, né? Tem 3, 4 empresas que controlam que mensagens vão para todo mundo e que mensagens não vão. Essa coisa desse comportamento que eu digo pré-moderno não é uma coisa de vocês seus ignorantes, não é isso. É que o tipo de algoritmo que as redes sociais usam para trazer à tona as mensagens que aparecerão na frente de todo mundo estão estimulando mesmo os nossos instintos mais primitivos, para usar a palavra do Roberto Jefferson, que é o espírito tribal. Todos nós nos recolhemos à nossa tribo quando a gente se sente ameaçado. Então você fica com esse negócio que toda mensagem que é moderada, todo que é comentário que apela por uma moderação é vilanizado nas redes sociais, é apagado, em geral chega a muito pouca gente, é jogado para baixo. E todo comentário que faz uma caricatura de quem você não gosta, que mostra a versão mais extremista do outro lado, é trazido para cima. Então, a turma de direita só fica vendo esquerda identitária o tempo todo, que é a esquerda que mais abomina. A esquerda razoável nunca aparece para a turma de direita. Por outro lado, a turma de esquerda quase só vê fascista nas redes sociais. Então, você só vê o outro. E o incentivo que você tem, porque como é que você faz? Porque as pessoas, mesmo sem perceberem isso, elas não se tocam de que elas começam a ficar indignadas o tempo todo. Cara, abre qualquer caixa de comentário da gente, mas não precisa ser da gente, é de qualquer lugar. Tá todo mundo indignado o tempo todo. A gente se indigna o tempo todo, a gente fica indignado o dia todo. Todo dia todo mundo está indignado em todas as redes sociais. Por que está todo mundo indignado o tempo todo? A gente não era indignado pelo mundo. É por isso que aquilo que eu estava falando, entendeu? Nós não somos esses bichos bárbaros que estão sempre indignados com tudo. A gente nunca está indignado
A gente está sempre indignado com os nossos amigos, com a nossa tribo. Por quê? Porque a indignação, qualquer coisa com uma emoção muito forte, indignação, um troço desses, raiva, etc., é um troço que os algoritmos jogam lá para cima, fazem aparecer mais. Por quê? Porque tem mais like. Tem mais like por quê? Porque a indignação é uma coisa que você faz para pertencer. É uma sinalização de que você pertence a essa tribo. Então, você demonstrar ou estar indignado é tudo teatro. A gente está fazendo teatro nas redes sociais o tempo todo. Então, a gente está selecionando aquelas coisas que nos indignam para nos manifestarmos a respeito delas. A gente está sempre provocando os outros. A gente é incitado a conversar dessa forma. Então, na verdade, a gente é incitado por esses algoritmos a nos separarmos dos outros, a vermos os que pensam diferentemente de nós como o outro a quem a gente precisa derrotar urgentemente. A gente não é mais estimulado a tentar compreender o outro e buscar onde há pontos de encontro. Porque, olha, há pontos de encontro. É este tipo de clima que favorece que aflore uma extrema-direita. Veja, Jair Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro desde o século passado. Eu conheço o Bolsonaro pessoalmente desde o século passado. O Bolsonaro sempre foi aquilo. O Bolsonaro sempre falou exatamente... O Bolsonaro não é um cara... Ele é um cara que é a caricatura de rede social. Ele só começa a crescer no momento em que aparece um veículo de comunicação que se torna predominante, que valoriza exatamente o tipo de coisa que ele é. E estimula todo mundo a começar a se comportar como um Bolsonaro. Esse é o problema. Então, você junta o fato de que houve uma revolução tecnológica que esvaziou o emprego na indústria e que desmontou a base dos partidos de esquerda e que alienou do povo os partidos de esquerda com um meio de comunicação que favorece extremismos, que favorece a ruptura da sociedade e, portanto, a ruptura de qualquer possibilidade de diálogo. E você tem uma bomba de efeito retardado que está explodindo em diversas democracias, que é a crise das democracias. Então, desculpa, eu estava conseguindo dar respostas... Você passou um pouco do seu tempo, mas... Eu estava conseguindo dar respostas mais curtas, mas o problema é que tudo é isso. É que tudo é isso. E aí eu volto. Não é todo mundo que está para fazer para nos juntarmos esse pedaço final ao início da nossa conversa. Existe um pequeno facho de pessoas, um grupo pequeno de pessoas, que não querem votar no Lula, que não querem votar no Tarcísio. Acham que o Tarcísio é Bolsonaro. Acham que o Lula é ou corrupto, ou incompetente, ou ambos. Parte desse grupo é uma classe média tradicional urbana, principalmente em São Paulo. Que é a turma que pensa com cabeça tucana. Não é muita gente. Parte desse grupo são homens de periferia que querem estabilidade econômica. Essas são as pessoas que precisam ser convencidas. Essas são as pessoas que vão definir essa eleição. Xingar quem não acha Tarcísio o demônio é empurrar esse eleitor para o Tarcísio. Xingar quem acha que o Lula não é o demônio é empurrar para o Lula. Nenhuma das duas estratégias é boa para a direita ou para a esquerda. Você não vai ganhar esse eleitor xingando. Você vai ganhar esse eleitor fazendo uma coisa que se fazia antigamente nas democracias. Persuadindo, convencendo. Agora, para você construir o argumento que vai desmontar aquela pessoa, você não pode falar de você. O que esses comentaristas todos estão falando é de si.
Quais são as preocupações deles? Que são preocupações de pessoas de esquerda. Tá tudo certo. O voto da esquerda, o Lula já tem. Você captura os votos que não são da esquerda, ouvindo quais são as pessoas, as preocupações de fato dessas pessoas, e construindo um argumento que mostre que o Tarcísio é um candidato ruim e que o Lula é um candidato bom. Que mostre que o Lula é um candidato ruim e que o Tarcísio é um candidato bom. O trabalho é esse. Eu acho, nesse momento da história, que o Lula está fazendo o troço direito e que o Tarcísio está fazendo o troço errado. Porque o Tarcísio está puxando demais o saco do Bolsonaro e isso atrapalha ele com esses eleitores. Enquanto que o Lula botou para escanteio a Janja, botou para escanteio a Aniele, você não vê mais papo identitário vindo do Palácio do Planalto. Você só vê economia vindo do Palácio do Planalto. Só vê a coisa do imposto de abatimento de imposto de renda no ano que vem para quem ganha até R$5 mil, com essa turma da periferia, é brilhante. Entendeu? Isso é boa política eleitoral. Eu acho que é boa política social também. Acho que é boa política econômica também. Mas é boa política eleitoral. Então, no Palácio do Planalto, a turma é muito mais esperta, inteligente, muito mais antenada e está entendendo muito mais a questão do que a esquerda das redes sociais. Tudo bem. E eu acho que no Palácio dos Bandeirantes eles estão entendendo mal a questão. Eles estão entendendo bem errado o que está acontecendo. Que é um esvaziamento profundo do bolsonarismo, principalmente nessa turma de classe média baixa periférica. Mas, enfim, tem um ano para a eleição. Eu acho que o Tarcísio vai se afastar do Bolsonaro durante a eleição. Ou não. Ele deveria, se ele quer ganhar. A gente vai ter que ver os fatos se desenrolarem para poder dizer, né? Como você mesmo diz, eu mudo se os fatos mudarem. Eu mudo de opinião se os fatos mudarem, a depender do que vier, né? John Maynard Keynes, economista liberal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não aguento mais. Obrigada, Pedro. Até Obrigado sexta a você. que vem. Até. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.